depois desse empate com o Nublense 1-1. Tem só 5 pontos o Flamengo, hein? Boa noite, Sampaoli, Taiwan do Globo Esporte. Eu queria que você comentasse quais foram as maiores dificuldades do Flamengo na partida, na sua visão, e se as mudanças no time titular, que foram muitas, foram todas por questão física, por favor. Sí, después del juego con Corinthians, algunos jugadores no estaban 100%, y bueno, yo puse Otimi, que estaba mejor para hoy. En relación al juego, pienso que Otimi tuvo un primer tiempo de mucho dominio, sin mucha ocasión. Segundo tiempo nos quedamos un poco. Ñublense nos empató y ahí Otimi reaccionó e intentó. Pero bueno, lamentamos este resultado porque veníamos a ganar o jogo. Sampaoli, aqui ao teu lado esquerdo, Gustavo Henrique. Teus times sempre foram times de muita intensidade dentro de campo, e hoje a gente chega ao segundo jogo consecutivo que a gente vê um Flamengo lento dentro de campo, com os passes passados, e a gente vê que não falta trabalho, que você está lá e a gente vê que os jogadores tentam fazer o melhor. O que você acha que está faltando para ser aquele time do Flamengo com a cara do Sampaoli? Tener más intensidad en los ataques, más verticalidad en mucho tiempo de juego, pero siempre digo la misma cosa, poco tiempo, juegos muy seguidos, entonces mantener la intensidad con tanto juego es a veces complicado. Hoy el equipo no tuvo la intensidad de juego contra Fluminense, que tuvo mucho gasto ahí, entonces sintió por ahí la presión del rival en el segundo tiempo. Sampaoli, boa noite. Eu queria saber o que se dá essa queda de rendimento desde o jogo contra o Fluminense. A gente até chegou a comentar que contra o Fluminense foi a melhor exibição do Flamengo. Não teve uma grande exibição no finalzinho, importante para trazer a vitória, mas o time vem caindo muito nessa questão de intensidade. Hoje, no segundo tempo, o Flamengo praticamente não chegou ao Nublense e o Nublense foi superior. O que está acontecendo assim? Você está com muita dificuldade para poder acertar a forma física da equipe? Hoje, analisar a forma física, eu penso que sim, o time está teniendo algunos problemas físicos en relación a la intensidad que o time o que yo pienso que tiene que jugar, tiene reacciones de jugadores con fatiga, con merma de rendimiento, con lesión, entonces un proceso. Yo quiero mucho más, pero a veces el jugador intenta y a veces puede, a veces no puede. En realidad es en este proceso de poco tiempo quiero otra cosa, pero insisto en eso y la verdad es que con juego tan seguido nos está costando mucho. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Arturo. La pregunta para Arturo. Hace un tiempo cierto comentario sobre cómo estaba la cancha de Estadio Monumental cuando jugaron, y quisiera saber cuáles son tus opiniones sobre la cancha de Cerro Arrebolledo, más aún considerando las condiciones climáticas que les tocó el día de hoy. Buenas noches. Buenas noches. No, el campo estaba súper bueno, aunque ha llovido harto, pero estaba bastante bueno. El segundo tiempo ya se siente un poco, se tira, pero está bueno para jugar. Hola, profesor, Arturo, buenas noches. Profe, el encuentro de hoy día fue un partido parejo y usted, que entrenó acá en Chile, quisiera saber cuál es su impresión actual del nivel que tiene el fútbol chileno en el contexto sudamericano y cómo ha cambiado desde que usted se fue de acá. No, la verdad que no vi muchos equipos, hay muchos equipos de chilenos en este tipo de competencia. Vi en Ñublense como lo vi en Maracaná, muy ordenado, muy competitivo, y por los partidos que he visto de Copa Libertadores puede dar pelea con cualquier equipo. Me parece un equipo que
que no tiene miedo de jugar y no tiene miedo de jugar contra ningún equipo en ningún lugar. Buenas noches, profesor. Arturo, esta pregunta va para Arturo y tiene que ver particularmente no con el estado de la cancha, pero con la posibilidad de trasladar partidos de la selección. Acá Lester Roa Rebolledo, tu apreciación, por ejemplo, del público y también lo que es el campo de juego para los partidos que se vienen también a nivel de selección. No, sí lo dije, hablé delante, dije que está perfecto este campo para venir con la selección. Creo que es un lindo estadio y la gente también merece ver a la selección acá. Sí, ¿qué tal, Arturo? Buenas noches. La gente te ha demostrado su cariño hoy, desde que llegaron antes de ayer acá a la ciudad. Te quería preguntar un poco porque se habla de tu futuro, que podrías llegar a Colo-Colo quizás a final de temporada. No sé si lo proyectas, digamos. No lo proyecto. De verdad que no tengo contrato y estoy concentrado 100% en Flamengo, en mejorar este rendimiento, en mejorar que el equipo mejore y que podamos ganar los 3 títulos que tenemos por delante. Buenas noches. Jorge, el triunfo de hoy día lo hubiera dejado con una mejor posición para recibir a Racing en la próxima fecha. ¿Cómo evalúas tú este empate? ¿Como 2 puntos perdidos o como 1 punto ganado? No, para nosotros perdidos. Nosotros venimos acá a ganar el partido, a intentar pelear la clasificación rápidamente. Bueno, indudablemente algo no habremos hecho bien porque no logramos lo que venimos a buscar y bueno, tendremos que seguir aprendiendo y mejorando de cara al futuro. Jorge, acá para Bio Chile, Ítalo Sánchez, preguntarte, más allá de lo futbolístico, pasar a lo emocional. ¿Qué significa para ti volver a Chile después de tanto tiempo, a una tierra que sabe muy bien lo que tú hiciste en la selección chilena? Muchos recuerdos, pero bueno, el tiempo ya pasó. Yo miro mucho más el presente. Agradezco mucho la valorización que hace la gente de mí acá en este país y todo lo que disfrutamos ya en aquel momento. Simplemente que hace mucho tiempo que no veía y bueno, la verdad que agradezco el recuerdo. ¿Qué tal? Buenas noches, Wilson Ponce, Interactiva. Arturo, lo que decía recién el técnico Sampaoli, ¿coincides con él? Ustedes venían a buscar 3 puntos, se llevan 1, ¿lo sorprendió Ñublense? Sí, con Flamengo se tiene que ganar siempre, en todos lados. Entonces un empate para nosotros es muy malo, queríamos el primer lugar, así que la presión que hay en Brasil es muy fuerte y todos lo sabemos, así que cualquier cosa que no pase que no sea los 3 puntos nos deja muy mal parados. Última pregunta. Pregunta para Jorge y también para Arturo. Jorge, ¿qué pasó en el segundo tiempo? Flamengo en el primero ofreció una presión muy asfixiante a Ñublense que lo dejó sin jugar, pero con el correr de los minutos se fue soltando y en el segundo tiempo Ñublense pudo hacer más su juego. Y para ti, Arturo, en Brasil habías dicho que Ñublense era un equipo que no tenía miedo, que tenía buen público, que iba siempre hacia adelante. ¿Mantienes esa opinión luego del empate de hoy día? No, yo considero que el primer tiempo tuvimos una buena presión, tuvimos el dominio del partido en todas las facetas. Nos falta un poquito concretar algún gol más en ese momento. En el segundo tiempo creo que el equipo se paró en esa obligatoriedad de presión y de protagonismo, se dio y Ñublense lo aprovechó y después reaccionó y bueno, intentó, pero y pudo inclusive en el final haber hecho un gol Pedro mano a mano, pero me parece que hubiera sido injusto. No, sí, sigo con lo mismo. Tá aí Jorge Sampaoli e Vidal depois do empate do Flamengo ao Ñublense. O Bubu, vamos lá. O Racing disparou, tem 10 pontos. O Flamengo tem 5. Em 4 rodadas, o Racing tem o dobro de pontos do Flamengo. E o Flamengo de 12 disputados só tem 5. É uma grande decepção o Flamengo na Libertadores? Embora acredite que vai se classificar, mas é uma grande decepção? É uma grande decepção porque quando saiu o sorteio era um dos grupos mais acessíveis, né? A gente colocava o Flamengo e o falou, Racing. não podemos reclamar. O Flamengo e o Racing pegaram adversários que muita gente queria naquele sorteio. O Ñublense é o time com o pior ranking entre os que estavam para essa fase de grupos, né? E tudo bem, mérito do adversário, que mostrou ser melhor do que muita gente imaginava, mas o Flamengo está muito abaixo. O Flamengo fez um primeiro tempo ok, foi superior, tendo posse de bola, mas falta contundência ofensiva. Um problema que a gente está falando sempre do Flamengo, a cada jogo. Foi vencer o Corinthians, por exemplo, com um gol tanto quanto acidental, né? Um zagueiro que estava machucado jogando como centroavante, mas a dificuldade que ele teve. Outras partidas, mesmo em casa,
contra o Fluminense, quando teve um jogador a mais durante boa parte da partida, teve o controle, fez um bom jogo, mas não conseguiu fazer o gol. Então está sendo um problema do time do Sampaoli. Quando tem o controle, o domínio do jogo, não consegue ferir muito o adversário. Conseguiu num lance com o Gabigol, que aumenta a sua história na Libertadores. A gente fala dessas figuras que são mistas na Libertadores. 31 gols na Libertadores, ele já é o 4º maior da história. Ele já deixou para trás o Luizão, é o maior do Brasil entre os artilheiros. Ele está a 6 gols do seu 2º maior da história, fica só atrás do Spencer. Se ele continuar avançando em Libertadores, não só nesse ano como nas próximas, ele pode sim sonhar em ser o grande artilheiro da história da competição. Algumas figuras que eu acho que merecem destaque, o Vidal foi da coletiva porque está em casa, né, digamos assim, né? Falou muito sobre a seleção, as perguntas. Mas o Vidal entregou uma bola, perdeu uma bola no primeiro tempo que resultou em chute na trave do Ñublense. Então o Vidal não está bem. A gente acompanha muito o questionamento de torcedor flamenguista pela adoração, a insistência do Sampaoli com o Vidal. A gente sabe, né? O conhecimento anterior, ele gosta muito. A medida aqui na redação hoje à noite foi preocupante. Então, o Vidal não está protegendo bem a defesa. Defesa que hoje teve 2 estreias com o Sampaoli, né? O Varela na direita e o Felipe Luiz na esquerda. Então tem muita coisa para arrumar ainda nessa equipe que está devendo, né? O Sampaoli continua abatido, né? Parece, né? Um pouco derrotado, né? Ele falou o empate foi uma derrota, perdemos 2 pontos. Mas aquela empolgação, aquele frenesi que acompanha muito o Sampaoli, a gente não vê muito. E o Blense acho que fez um pouco de história. Belo gol, né? Sim, as coisas que ele vem repetindo nas entrevistas, ele menciona essa falta de tempo para treinar com sequência, né? E o problema físico, para mim a questão física é central no que não está acontecendo no time do Flamengo. Hoje tirou a Arrascaeta, Everton Ribeiro novamente, Pulgar no banco, Léo Pereira no banco. Então assim, esses jogadores que às vezes aparecem no time, o Rodrigo falou de estreias na defesa e tal, a gente não sabe se são estreias preparadas ou se são alternativas diante daquilo que está disponível. Então, evidentemente não é um vai você aí, não, porque são jogadores que, claro, podem fazer esses papéis, mas nem sempre são situações que representam a melhor escolha que ele possa fazer. Talvez sejam as únicas escolhas que ele possa fazer, pensando no que vem para frente também, pensando no nível de exigência do jogo de hoje, um time que o Flamengo venceu com tranquilidade, um dos primeiros jogos do Sampaoli no Maracanã. Agora, a questão física é central, porque a gente sempre fica falando, é ruim trocar de técnico, os jogadores já têm falado bastante sobre isso, Cássio falou, não dá para ficar trocando de técnico toda hora e tal. E aí quando a gente fala sobre esse assunto, quase sempre a gente está dizendo, porque um treinador pensa o futebol de um jeito, o treinador que vem depois pensa o futebol de outro. Se o elenco foi formado para o cara que chega depois, ele tem que arrumar uma série de coisas, ele tem que se adaptar a um elenco que ele não pediu, que ele não formou, que ele vai ter que solucionar. Não é só isso. Cada treinador vem com um preparador físico. E esse preparador físico trabalha com esse treinador porque eles são bons juntos. Eles entendem o futebol do mesmo jeito. Um prepara o time para que o outro dirija o time daquela maneira. Sim. E quando se troca a comissão técnica, se troca a maneira de preparar uma equipe fisicamente. O Sampaoli precisa de muito mais entrega física para ter essa volúpia para recuperar a bola do que os treinadores anteriores do Flamengo. Mas muito mais. E é assim que ele vê o jogo, é assim que ele quer o Flamengo jogando. Ele falou isso no primeiro dia. Vamos tentar apressar algumas etapas. Então, André, mas aí o que justifica, porque é isso que eu queria tentar entender, o que justifica hoje a presença, e mais do que isso, porque eu discutia também a presença, como muita gente discutia antes do jogo, mas sobretudo a permanência do Vidal em campo, voltando para o segundo tempo, depois do primeiro tempo que ele faz, se ele está reclamando de intensidade, né? Então, assim, tudo bem, pode ser, uma homenagem, mas não dá para fazer homenagem, não dá para fazer... homenagear o jogador que está na terra dele, não dá. Aonde eu queria chegar, o jogo mais Sampaoli do Flamengo até agora foi o jogo com o Fluminense. E talvez tenha sido um jogo que custou depois, custou a recuperação desses jogadores. Semana que vem tem outro, preocupa. Tem mais um. E não só pela questão de como enfrentar o Fluminense, a melhor maneira de enfrentar o Fluminense é como ele fez. Daquele jeito. Mas nos jogos seguintes já foi outro sistema, outra escolha de jogadores e outro comportamento do time, menos intenso. Então talvez ele esteja dosando o preço dessas mudanças todas
são dois, né? Na verdade, um é o tempo que demora para as coisas começarem a acontecer. E o outro preço são as lesões. O Flamengo está pagando os dois. Gente, agora não é só uma questão de treinamento do Sampaoli, ou de intensidade, ou do que faz o Sampaoli com a equipe dele. É algo que vem desde o começo do ano do Flamengo no planejamento todo errado. Mas tem algo, assim, do principal o Flamengo não escapa. O Flamengo não escapa, o Corinthians, o Palmeiras, todos. Assim, quais os times? Na entrevista do Luxemburgo e na do São Paulo, ele falou, assim, repetiu, tempo e intensidade. Falta de tempo para treinar e intensidade no jogo. O Luxemburgo falava até da questão tática, de treinamento, para poder, você tem que saber subir encaixado para ter intensidade. Se você tiver assim, fissuras na marcação, você dança. Mas vamos lá, que times no futebol brasileiro conseguiram fazer isso ou conseguem? Tem um que consegue fazer isso desde novembro de 2020, que é o do Palmeiras. Isso. Tem um. O Jorge Jesus conseguiu fazer isso no Flamengo em 6 meses. 2. Mesmo assim, acho dá para fazer uma linha de passe para discutir, porque eu entendo que ele abusou. E quase ele colocou em risco a conquista da Libertadores, que hoje só se olha para o placar e não para como aquilo aconteceu com o River Plate. Sim. O Atlético Mineiro durante um período com o Cuca. Então nós estamos falando de 6 meses de um, 6 meses do outro, e um que está conseguindo há 3 anos quase. Nós precisamos entender o que aconteceu nesses 3 clubes e os demais que vivem perseguindo a tal intensidade e o tempo que não existe, eles não vão conseguir chegar, porque eles estão olhando para esses 3 como se só os 3 tivessem a fórmula. Esses 3 são a exceção, por características de constituição, de elenco, e no caso do Palmeiras, que é o longo tempo de permanência no topo praticando esse futebol que está apenas nas palavras, na coletiva dos outros. E no Palmeiras está na ação. Só tem um que consegue fazer isso a um longo tempo. E tem uma série de explicações que a gente pode dar aqui dos porquês. Característica do jogador, do treinador, um time extremamente profissional, que nenhum outro é no Brasil, nenhum outro chegou perto do Palmeiras no profissionalismo do departamento de futebol. Ó, Flamengo, longe, Galo, longe. E os outros, então, não sabem nem por onde começar. Então, tem resultado. Mas nós temos que falar disso. Porque sabe o que parece? É uma conversa de maluco, porque nós vamos assim até dezembro, cobrando o resultado de quem não treina e de treinadores que depois de 10 dias a gente está analisando. Claro que todos aceitaram esse cenário é igual para todo mundo, mas a crise, ela é permanente. Então, ela é permanente. Mas eu acho que assim, é isso. Você tem toda a razão. É permanente. O problema ele é geral e esse problema é certamente o problema mais sério e mais grave. E vamos falar especificamente do Flamengo, estamos falando do jogo do Flamengo, acho que a própria preparação, programação de férias, está na cara, né? Que o Flamengo está fazendo as coisas erradas desde o começo da temporada. Isso está muito claro pela quantidade de lesionados, pela má administração dos jogadores. O Madrid pode esperar. O Arrascaeta, eu não engulo até agora essa questão do Arrascaeta estar fora, porque eu não entendi ele jogar aqueles 90 minutos contra o Bahia, e não venham me dizer que todo mundo precisava sair no intervalo. Sinceramente, tenho muita dificuldade para acreditar nisso, até pelo que aconteceu já no jogo seguinte. Então, assim, você tem uma má administração que vem desde o começo, que continua acontecendo. E claro que esse problema é mais sério, entre os tantos problemas que o Flamengo tem. Porque se o Flamengo não tivesse problema, o Flamengo estava voando, né? Com o elenco e com os jogadores que tem. Agora, o meu ponto é, um técnico que em toda entrevista coletiva, depois do jogo, senta para reclamar da falta de intensidade do time, verticalidade, tira o Vidal faltando apenas 15 minutos depois da atuação medonha que ele teve hoje. Porque a atuação do Vidal hoje, assim, eu não sou de pegar no pé de jogador, de ficar dizendo o problema é esse cara, o problema é esse cara. E até achava exagerada, e eu estava errado, os torcedores rubro-negros estavam certos, pelo que a gente viu, a revolta com a escalação dele desde o início. Por todo o contexto, eu até entendia que, tudo bem, você escala o Vidal, é um jogo especial, talvez o cara tenha, inclusive, um estímulo especial, né? Um jogador que já viveu tanta coisa, talvez tenha um estímulo especial. Só que assim, ele fez um primeiro tempo horrível. E eu tinha certeza absoluta que ele não voltaria para o segundo tempo. Aí ele volta para o segundo tempo. E eu não sei se, claro que não foi
a estratégia do Sampaoli levá-lo na coletiva ali do lado. É claro que todos os jornalistas chilenos queriam perguntar para o Vidal, mas isso talvez tenha até intimidado alguém a fazer a pergunta, o Sampaoli, por que o Vidal foi mantido? Ele não estava, né? Não precisa ser grosseiro com o jogador, não precisa, mas duas Copas, ele tem 2 conquistas pelo Chile e com um jogador icônico, quer dizer, até intimida a pergunta. Porque o problema do Flamengo. O cara tá sentado ali, você não vai, talvez. Olha, eu quero te abraçar para aquela Copa América. Não é verdade que todo treinador tem as suas idiosincrasias? Talvez essa seja uma delas. Mas assim, o Vidal, para quem fala de intensidade, o Sampaoli, o treinamento do Sampaoli tem uma intensidade maluca, que é a intensidade de jogo, que faz todo sentido no mundo todo. Você treina como é o jogo, senão você não está preparado para o jogo. E você joga como você treinou. Isso é o básico. Ele não consegue treinar e não consegue colocar intensidade nos treinamentos e não consegue enxergar no time. E o Vidal hoje é o mister anti-intensidade. Ele não tem nada disso daí. Só que o São Paulo pega. O futebol brasileiro precisa tomar mais cuidado. Isso vale para o Flamengo e todos os outros. Jogadores que se declaram assim: eu amo, quero jogar no Brasil, quero jogar no Flamengo, quero jogar no... E você traz. E aí o cara está, na verdade, isso não é uma norma, mas é possível enxergar com uma boa análise, desempenho, analisando os últimos anos, as últimas 3 temporadas do jogador, como ele está se apresentando, para saber se é uma boa, porque é o seguinte, o salário desses caras, ele ocupa um espaço muito grande na folha de pagamento. Sim. Não é que ele é pequenininho porque a carreira está encerrando. Ele vem para um mercado secundário para trazer todos os feitos e as conquistas que ele teve no primeiro mercado do futebol, que é a Europa, para ganhar um salário que talvez a Europa já não pague mais, e não paga. Por exemplo, o Real Madrid renovou agora Kroos e Modric mais um ano. Um ano. Se é no Brasil, os caras botam mais 5 anos no Modric, fala assim, 1 ano. Porque por quê? pelo nome. E por que eles ficaram? Por quê? Porque eles precisam estar no Madrid para fazer a transição para os jovens. Porque não dá para também abrir mão dos dois e colocar 2 moleques no meio de campo. Então é uma transição e tchau. Bom, o Jordi Alba, do Barcelona hoje, Busquets, Jordi Alba, tinha mais um ano de contrato. Até logo, não dá mais. É preciso saber fazer isso para não ser ingrato. Mas também o clube não pode viver do passado. E o Flamengo, com o Vidal, e o Flamengo gosta desse tipo de coisa, trazer jogadores que já foram. Renomados. O Flamengo tem Agora, claro, uma coisa é o renomado Vidal, a outra é o Cebolinha, por exemplo, que deixou o Brasil como até pela idade. Melhor. Exatamente. Então, assim, e mesmo o Vidal, eu me lembro muito bem, né, acompanhando ele na Inter, tinha uma coisa que era, ele entrava nos 15, 20 minutos finais, de vários jogos, muito constantemente, mas ele era um cara que acho que os próprios técnicos da Inter, não me lembro quem era o técnico no momento, mas entendia que talvez funcionasse para períodos específicos do jogo, como ele chegou até a ser utilizado, né, no Flamengo, num certo período ali. Então, para jogar 15, 20 minutos, não para jogar uma partida inteira, não para jogar... Mas por que também? Mas por quê? Por quê? Por quê? Porque um rapaz chamado João Gomes não deixava ele jogar. Sim. Exatamente. Mas hoje você tem... O Pulgar, por exemplo, está jogando muito mais. Foi isso que aconteceu. Vidal, né? O João Gomes apareceu no campeonato estadual como um bom valor, né? Até onde será que vai? Ele fechou a porta para o Vidal no time. E o Vidal, assim, com o nome todo, dava até a impressão que o Vidal ia assumir a vaga. Fala assim, o Vidal vai assumir a vaga do garoto. Pois é. Mas no país que cobra intensidade o tempo todo e só não sabe como alcançá-la, aquele que vem sem a intensidade não vai ocupar a vaga. É o garoto. O João Gomes tinha isso no futebol dele pela juventude também. Não quer dizer, né, Calçade? Eu acho até que não quer dizer que o Vidal não possa ser útil, porque também aquela certeza mas ele não pode ser, o time não pode ser um pilar do time. É óbvio, não é para fazer isso, não é para ser assim, mas ele pode ser útil. A qualidade técnica ninguém discute, só que hoje especificamente, esse é o meu ponto. Eu não estou nem falando do Vidal de maneira geral. Eu estou falando do jogo de hoje. Como o mesmo técnico que deixa esse cara 75 minutos dentro de campo, senta
na mesa da entrevista coletiva e diz que quer um time mais intenso e tal. É muito contraditório. Só para encerrar, tem um ponto que é preocupante no Flamengo. A gente falava aqui, porque era assim, o Flamengo precisava de muitos ajustes para fazer justiça ao seu orçamento gigantesco no departamento de futebol, ao elenco de jogadores renomados, estrelados e de muita qualidade. Então a gente concordava aqui que ele ia ganhar 90%, 80% dos jogos com a sua capacidade técnica, que transbordava. E os ajustes táticos, físicos, eles iam permitir o Flamengo ganhar muito mais. Era aquela outra margem. O que está acontecendo? Esses 80 estão desaparecendo. Agora nem simplesmente a capacidade técnica apenas dentro de campo, ela é suficiente para ganhar partidas como a de hoje. O gol de hoje foi da qualidade técnica do Gabigol. Exato. Agora, a vitória contra o Bahia não foi uma vitória que refletiu o que houve no jogo, a vitória contra o Corinthians não refletiu o que houve no jogo. A sorte do Flamengo acho que é essa. Primeiro, caiu num grupo de Libertadores com 2 estreantes, então deve avançar. Acho que em primeiro já virou impossível, porque vai ser muito complicado. Basta o Racing ganhar da Nublense em casa na última rodada. O Flamengo não será mais o líder da chave. Então, ele deve passar na segunda colocação, mas de qualquer maneira tem que agradecer por isso, porque caiu num grupo que tem 2 estreantes. E no Campeonato Brasileiro, bem ou mal, está lá muito perto da ponta de cima, porque conseguiu pontos que não jogou para conquistar. Então tá aí, nação, essas foram as informações do Flamengo, vamos ver o que vai acontecer, porque agora o Flamengo precisa vencer, não tem mais como empatar, ficar empatando, tá aí ó, o Flamengo tá com 5 pontos, meu amigo, 5 pontos em 4 partidas, complicado, hein? Nublense com 4 pontos e Alcas com 3, quer dizer, o segundo, terceiro e o quarto colocado tá totalmente bolado. Racing está praticamente classificado e, meu amigo, agora... negócio pegou. O Flamengo precisa ganhar. Vamos ver o que vai acontecer. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.